Ai, boa noite, gente. Eu me chamo Paloma e hoje nós vamos dar início a o capítulo 10 de Segundo Reis. E antes disso, nós vamos fazer aqui uma oração. Meu Deus e meu Pai, nós entramos, meu Pai, nesse momento em tua presença, meu Deus. E, meu Pai, primeiro, meu Deus, eu gostaria de pedir, meu Deus, perdão e pedir a tua misericórdia, meu Pai. Porque nós sabemos, meu Deus, que nós não somos nada, meu Pai. Somos apenas instrumentos, meu Pai, que o Senhor usa, meu Deus, com o propósito de salvar almas. Então eu peço, meu Pai, que mais uma vez, meu Deus, o Senhor encontre aqui nessa meditação os dispostos, meu Pai, os dispostos a te servir, os dispostos, meu Deus, a terem ouvidos sensíveis para ouvir o que o Espírito quer nos falar, o que o Senhor quer nos dizer. Então eu peço que o Senhor venha conduzir essa meditação, que seja, meu Deus, sempre para honrar, glorificar o teu nome. Seja através, meu Deus, das palavras que a gente escuta, como nosso testemunho vivo, assim também como, meu Deus, a gente usa essa palavra quando a gente vai falar com o próximo. Que cada dia mais o Senhor venha colocar dentro dos nossos corações, meu Deus, o amor ao próximo, mas, meu Deus, o amor mesmo pela alma do próximo. Não apenas um amor de irmandade, mas um amor, meu Deus, para que nos toque o suficiente para que a gente venha cada vez mais querer tirar, meu Deus, o próximo, meu Pai, do inferno, porque essa é a nossa missão. E que essa meditação, meu Deus, sirva tanto para a gente, para quem está escutando ela, meu Pai, e para que a gente também possa levar até o povo, até os que estão sofridos. Eu entrego tudo em tuas mãos, na certeza de que já deu tudo certo, que até o que era para dar errado, que venha dar certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos lá. Jeú extermina a casa de Acabe. Esse aqui é o título desse capítulo. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e a enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo, enxergando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Aqui, é, Jeú, ele, quando estava escrevendo as cartas para Acabe, ele está falando aqui para Acabe o que ele tinha retido, né? Até porque, se não me engano, aqui pode ser chamado de despojo, né? Como se fosse um despojo. E aqui, Jezabel, não posso falar graças a Deus, né? Mas deu vontade. Mas ela já tinha morrido. Ela já tinha morrido, gente, porque a gente já sabe, né? Já falamos sobre ela, não vamos repetir. E Jeú, ele manda essas cartas falando sobre o que ele detinha naquele momento. Ele fala que estão convosco os filhos, ou falando o que Acabe tinha, que estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Depois eu vou voltar aqui. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que dois reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós
resistir-lhe. Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo na cidade, os anciãos e os tutores, mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres, faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então vamos lá. Um momento só, gente, rapidinho. Um momento só. Uma pausa aqui. Pode pausar aí rapidinho, dona Lília? Um momentinho aqui. Então, aqui a gente vê que Jeú ele está começando a, a se preparar para fazer aquilo que a própria promessa, né, para cumprir a própria profecia de Deus, que seria exterminar, até o que o próprio capítulo já diz, Jeú extermina a casa de Acabe. Então aqui ele já está se preparando. Ele já está se preparando porque ele sabe que ele vai cumprir essa profecia. Quando eu estava lendo um pouco, não foi nem sobre esse capítulo, mas eu estava lendo um pouco falando sobre Jeú, né? Eu gosto assim, de procurar um pouco, não é tanto espiritual, mas a gente consegue espiritualizar. Que quando a gente fala de Jeú, a maioria como é que eu posso falar assim, das meditações que eu li, das palavras de outras pessoas que eu li, eles trazem Jeú como aquele rei quase que quase cumpriu conforme a palavra de Deus. E eu achei isso muito interessante, porque eu comparei muito, né? E aí eu falei, né, que a gente não consegue espiritualizar, mas na hora quando a gente compara a nós mesmos e a muitos outros, a gente consegue. Por quê? Jeú, ele foi protocolar, como eu posso dizer. Ah, o que é isso, protocolar? É como se fosse aquela pessoa que ela entende, porque ele tinha conhecimento, ele sabia o que era certo aos olhos de Deus, ele tinha esse conhecimento, ele sabia aquilo que agradava, aquilo que não agradava a Deus, ele fazia conforme a vontade de Deus, porque nós estamos vendo aqui que ele já mandou a carta, ele já começa a porque essa carta para mim é como se fosse uma ameaça já, né? Basicamente já serve como uma carta de ameaça, até porque naquele tempo não se mandava tinha um respeito entre é, entre as nações e quando chegavam com uma carta, eles já não matavam logo de cara não. A pessoa chegava lá, era anunciada, se eu não me engano, eram os atalaias que viam que estava chegando alguém, avisava que alguém estava chegando para o rei, receberia essa carta, que era o comum entre os reinados, né, os locais, recebia essa carta e passava a mensagem, como se fosse um mensageiro. Normalmente essas cartas iam através dos mensageiros e mensageiros voltavam com alguma mensagem ou não. E aí, continuando a mensagem que eu estava falando. Então, normalmente, representa o quê? Essas pessoas que elas ouvem a palavra, elas sabem e elas conseguem colocar, protocolar. Como assim? Às vezes consegue estar num grupo, às vezes consegue estar ali até salvando almas, porque, querendo ou não, isso aqui que Geu está fazendo vai salvar almas, porque vai exterminar uma, desculpa, vai exterminar uma genealogia podre, que a gente sabia que só trouxe, desculpa o termo, mas só trouxe desgraça mesmo, essa genealogia de Acabe, já era prevista, mas foi o que trouxe, mas ainda assim, o que fez com que ele se tornasse aquele que quase agradou a Deus foi o que estava dentro, foi a intimidade. A gente vai ver isso lá na frente, que é a intimidade dele com Deus. É aquela coisa, a diferença entre o fazer e o ser. E eu vi isso aqui muito, porque como
assim como eu, como outros que eu acho que estão aí, não sei quem está aí agora na meditação, mas acredito que tenha outras aí que estejam, que também vão participar dessas graduações ou consagrações, nós estamos ouvindo muito sobre isso, né? Porque é algo que nesse momento importa muito que a gente entenda essa diferença. E as últimas reuniões que nós tivemos, tanto reuniões de obreiro, mini vigílias, enfim, todas elas focando nisso, na diferença entre o fazer e o ser. E aqui vai ficar bem claro que Jeú ele fez, mas ele não era. Por isso que ele não conseguiu, né? Ir até o fim. Mas, mas ele conseguiu, pelo menos, como a gente já tinha falado antes, Deus ele usa quem ele quer na hora que ele quiser. Ele achou essa disposição, foi até o que a gente discutiu lá em relação a Azael, que Azael, não é o nome dele, que a gente falou que usou ali para o mal, usou para o mal. Mas aqui, por exemplo, está usando alguém que não é a 100%, não sou convertido, mas é alguém que ele está usando para cumprir também a palavra dele. Então, é a prova de que Deus vai usar quem ele quiser, quando ele quiser. Pode falar, meu amigo. Então, realmente, ele não é o cara convertido, mas ele é o cara que tem um entendimento a respeito das coisas de Deus. Ele, infelizmente, não vai ser perfeito, porque Israel já nasce imperfeito. Essa parte de Israel, essas 10 tribos de Israel, elas já começam imperfeitas por conta do bezerro de ouro que é acrescentado dentro do sistema de adoração a Deus deles. Bom, o bezerro de ouro era completamente desnecessário, mas essa galerinha aí foi gerada, foi gerado dentro desses hábitos, dentro desses costumes. E aí ele vai entender que essa é a coisa certa a ser feita, é manter o padrão que Jeroboão colocou. O pecado dele foi esse. Bom, não só esse, claro, mas ele vai levar à risca o cumprimento da vontade de Deus. Ele ouviu Elias profetizando isso sobre Acabe, que toda a genealogia dele ia ser destruída. Agora, o que eu ia dizer que eu acabei me perdendo? Peraí. Ô, pai das luzes. Enfim, ele tem esse entendimento, mas ele está preso não a uma comunhão com Deus. Ele está preso a um sistema religioso, né? É a grande, é o que a gente pode observar do grande pecado dele. Teve vários, ok, mas o grande pecado dele é estar preso a um sistema religioso. E dentro desse sistema religioso existia lá o falso ídolo, que no caso era o tal do bezerro de ouro. Se a gente conseguisse, ou melhor, se ele conseguisse desenvolver sua comunhão com Deus, se ele não ficasse ligado apenas às tradições religiosas, com certeza ele seria o primeiro rei de Israel perfeito. Não perfeito por ser perfeito, mas perfeito porque tentou fazer toda a vontade de Deus. Ele cumpriu aquilo que Elias tinha profetizado, mas a gente vai perceber que ele não cumpre toda a vontade de Deus. É aí onde ele acaba se perdendo. Vai ter suas qualidades e vai ter suas falhas. O que é interessante é a gente trazer para dentro da gente essa, essa compreensão. Eu não vou fazer as coisas porque eu participo de um sistema religioso. Eu vou fazer a vontade de Deus porque está escrito na Bíblia que é assim que tem que ser. É importantíssimo que a gente tenha essa, esse, esse embasamento bíblico
para a nossa vida cristã. Estamos falando de um homem no passado que ele não tinha embasamento bíblico, vamos dizer assim. O que ele estava seguindo era um sistema religioso. Cair de paraquedas aqui nessa nação, já existiu o bezerro de ouro, todo mundo aqui aceita isso com certa naturalidade. Essa ideia do bezerro veio lá do deserto, quando eles fugiram, é, eles foram libertos do cativeiro do Egito. Então, algo que está confortável. Ainda que tenha existido esse bezerro no passado e está existindo agora, o povo não foi destruído, a gente não foi, a gente não pereceu. Então, é algo que dá para tolerar, Deus tolera também. Mas se ele fosse para as práticas bíblicas, para o Pentateuco, para as leis mosaicas, ele ia ter o entendimento de que aquilo não poderia permanecer. Não era só Baal e toda aquela idolatria que veio da Sírio-Fenícia, que deveria ser exterminada, mas até o próprio ritual religioso de Israel ali deveria ter sido já exterminado. Tá dando para entender? O que que eu quero chamar a atenção? É que nós hoje fazemos parte de uma denominação, e essa denominação pode ter alguns ritos, mas se a gente perceber, graças a Deus até hoje não percebi isso, mas se a gente percebe que dentre esses ritos, dentre essas práticas, existe algo que foge da Bíblia, bom, então a gente tem que chegar e em vez de seguir o rito religioso da denominação, a gente tem que seguir a Bíblia. Vou bater numa tecla que a gente já bateu algumas vezes. Os católicos, eles adoram o mesmo Deus que a gente. Eles creem no mesmo Deus que a gente. Eles creem que Jesus é filho de Deus. Eles creem. Só que no meio disso eles botam mais um monte de coisinhas que são rituais da igreja. Não está escrito na Bíblia. Não está escrito no fundamento cristão, que é a palavra de Deus. Então, por que que eles perseguem em praticar os ritos religiosos? Por falta de Bíblia, porque no momento que você começa a ler a Bíblia, aquilo é despertado em você, e você toma consciência, não, eu tenho que fazer o certo é não adorar a imagem, não ficar idolatrando falsos deuses, deuses que são feitos por mãos humanas, que diabo de Deus é esse? Então, se Jeroboão, se Jeú tivesse embasamento bíblico, o que estava carente dentro de Israel, existiam lá os 7.000, mas vamos lá, Israel era milhões. Existia uma carência de profetas para que se ensinasse o povo. E diga-se passagem, quem ensinava não era profeta, quem ensinava era sacerdote. Não existia mais sacerdote dentro de Israel, todos os sacerdotes foram para Judá. Então Israel estava carente de Bíblia, de palavra. Ok, passou, mas serve como exemplo e como Dona Cida disse, olha, se está escrito na Bíblia que é para não fazer, acabou, eu não vou fazer. Então, a gente trazendo para a nossa realidade, se as práticas religiosas não estão na Bíblia, não é para você fazer. Se é algo que contradiz a Bíblia, que confronta a Bíblia, esquece. Isso não vem de Deus, isso vem de homens, isso vem da instituição. Isso é um ritual que não procede do Pai. Então, a gente tem que ter esse discernimento, esse amadurecimento, e temos de ter muita leitura bíblica para desenvolver esse senso crítico de perceber o que é certo, o que Deus quer, o que não é aprovado por Deus, o que eu tenho que abandonar. Então, o vacilo dele, quero chamar a atenção disso, foi falta de Bíblia. Na época, foi falta de Pentateuco, foi falta de Gênesis, que já existiam esses livros. Foi falta de Deuteronômio, de Êxodo, de Levítico, falta de números, porque aqui está concentrado todas as leis que Deus queria que a gente. O princípio moral e ético, né, para que os homens vivam dentro da humanidade, em paz. Estava aqui. E ele não tinha isso. Então aí ele acaba fazendo coisas que desagradam a Deus, por isso ele não vai ser o primeiro rei dentro de Israel, e talvez ele fosse o único rei de Israel a fazer a coisa certa. Ou talvez não. Se ele fizesse a coisa certa, talvez os próximos reis
tivessem mais oportunidade de permanecer fazendo aquilo que agradasse a Deus. É isso, né? É como se nós chegássemos, tivéssemos o problema, chegamos na igreja, resolvemos aquele problema através da fé, recebeu o milagre, a gente vai lá, se batiza nas águas, aí começa tudo, mas a gente não recebe o Espírito Santo. E se a gente não recebe o Espírito Santo, a gente não tem a comunhão com Deus. Então, se nós fôssemos comparar Jeú com a situação atualmente de alguns, infelizmente, seria isso daí. Como se você a parte religiosa da coisa, porque a religiosidade que mata é aquela que sufoca o espírito, é aquela que ultrapassa o espírito. E quando ultrapassa, que entra a questão da parte ruim. Mas existe que são o quê? Que são os dogmas, aquilo que é criado pela instituição. Mas no caso da gente, no caso lá ou no caso da gente comparado com o GU, seria justamente o Espírito Santo, porque é ele que traz tudo isso daí que a dona Lília citou, que são o quê? É o nosso desconfiômetro mesmo. É quando a gente consegue discernir o que é certo e o que é errado, a gente tem a sensibilidade de perceber o que é certo e o que é errado, porque até mesmo o espírito ele é suscetível ao que nós fazemos, as nossas ações. Ele vai falar para a gente vai fazer, mas nós que vamos tomar a atitude, mas pelo menos nós vamos ter a garantia, a certeza, porque quando a gente tem o Espírito Santo, nós temos a certeza de que ele vai falar o que é certo. Quando a gente faz errado, é nossa escolha. Mas a certeza a gente tem que ele vai dar a opção correta. Então, era isso aí que faltava em GU. O terceiro, é, eu li ele e a conclusão que eu cheguei, porque eu fiquei um pouco na dúvida do entendimento, mas eu entendi da seguinte forma, que eu vou reler, né, porque eu tinha lido quatro, mas vamos lá. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu Pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. É como se ele tivesse pedido para escolher alguém para lutar pelo reino. Porque no segundo, ele já fala como é que ele vem. Olha, que ele tem carros, tem cavalos e a cidade está fortalecida. Então, é como se fosse aquela coisa. Eu estou me preparando para a briga, mas para amedrontar o meu adversário, eu estou ali meio que mostrando quais são as armas, né? Pelo menos um pouco. Eu não vou mostrar tudo, mas eu quero mostrar mais ou menos o que é que eu tenho preparado para ele. Porque, assim, por mais que tivesse que existir a guerra, tivesse que existir a luta naquele momento, a briga, se o inimigo naquele momento já demonstrasse que não queria ir para a briga, era muito melhor, porque para quem ia entrar ali na briga ia perder muito menos do que se entrasse em combate, porque em algum combate, querendo ou não, mesmo que a pessoa ganhasse, ia ter alguma perda ia ter. Então aqui ele já mostra para o que veio, e ele na carta já fala que é para você olhar o que é mais reto. Aqui eu imagino que seja no sentido também de alguém que vai estar realmente preparado para pelejar, né, pela casa, pelejar por acabe, para ele escolher um. Só que aí no 4, até mesmo pelo que ele já tinha feito com os outros dois reis, aí eles vão temer. Tanto que lá no 4 diz o seguinte: porém, eles temeram muitíssimo e disseram: eis que dois reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderíamos nós resistir-lhe? Então, aqui eles já percebem que Jeú não vem
de qualquer jeito. E ele já tem um, um, um histórico, um histórico que faz com que ele seja um histórico que faz com que ele seja temido. Ele já entra aqui nessa briga que ele sendo temido pela casa, né, de Acabe. Aí vem o quinto. Então, o que tinha cargo da casa, que era o cargo que ele, no terceiro, ele falou, e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os tutores, mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres, faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então, assim, aqui dá para perceber que eles ficaram com muito medo, justamente por conta de todo o histórico que vinha Jeú, que ele já tinha lá, já provocou, né, a morte do Jorão, de Jezabel, e de uma maneira que é, foi bem agressiva, bem violenta. E, sinceramente, né, se a gente for até se colocar no lugar, era alguém que a gente não procuraria muita confusão. E vindo ainda com uma carta dessa, com um tipo de ameaça, do jeito que ele colocou aqui, realmente seria algo para ser temido. Mas a gente também não pode esquecer que nada mais aqui é a vontade de Deus sendo cumprida, a profecia sendo cumprida. Que por mais que que tenha sido Jeú, mas foi Deus usando Jeú para cumprir uma profecia que a gente já viu na meditação passada, que fala de como seria a morte de Jezabel e como Deus faria com que a descendência de Acabe fosse exterminada, porque ele fez, e também diz isso na palavra, que ele fez tão mal, mas tão mal a Israel que Deus não queria deixar nem descendente, ele não queria que ficasse nada. Ele queria que fosse apagado da terra aquela descendência. Sexto. Deus é Então, mais. Me deu ousadia de falar, pelo amor de Deus, estou com a mão em pé hoje aqui, me viu? desculpe, mas é porque alguém estava na tela aí no seu lugar e aí eu não vi. Alguém Deus é tava, mais. Por mais alguém ficou educado, aí na frente. Ou me desculpe, dona Lília, pode falar. perdoada só hoje. Então, de fato, o que Jeú faz é intimidar aqueles que estavam em Samaria. Lembra que ele está lá em Jezreel. Aí ele desce para Samaria. Lá em Jezreel, ele já matou dois reis, né? O de Israel e de Judá. Aí ele desce para Samaria, porque a família do rei, no caso, Acabe, Jorão, a família do rei estava em Samaria, porque Samaria era a sede, era a capital de toda Israel. Beleza. Então ele vai para lá, porque ele sabe que a família está lá, existem homens de Acabe lá, e ele vai terminar de exercer o juízo de Deus. No momento que ele chega e fala, olha, escolha aí dos, dos 70 dos que sobraram aí de Acabe, escolha o que vocês acham mais capacitado para assumir o trono, porque o trono está desocupado. Jorão acabou de morrer. Então escolha aí o que vocês acham melhor e vamos pelejar. Quando os caras ouvem isso, lembra aquilo que Paloma aí falou. Eu vou lembrar até um pouquinho antes. Quando o Atalaia, o vigia, estava lá em Jezreel e vê Jeú chegando com a cavalaria, eles falam: olha, quem está chegando é alguém que parece com Jeú, pela forma que ele dirige o seu carro. Não é dirigir carro, não, viu, pessoal? Era o cavalo e lá o carro puxado pelo cavalo. Mas, enfim, pela forma que ele dirige o seu carro, dá para a gente perceber que é Jeú. Então, Jeú realmente era um cara muito impetuoso. A fama dele o precedia. Não é à toa que ele era capitão dos capitães. Não era à toa que ele estava lá como líder do exército de Israel.
um dos líderes, um dos principais líderes do exército de Israel. Não era à toa, era porque existia nesse homem uma disposição realmente para ir a combate. Ele era muito ousado nesse ponto. Então ele vai e afronta mesmo aqueles tutores dos filhos de Acabe. Imagino que Acabe devia ter muitas esposas, ele não teve filhos só com Jezabel. Deveria ter tido outros filhos também com outras esposas, e a gente está vendo um número aí de 70 dos que restaram, né? Porque 2 já morreram. Então, quando eles fazem essa afronta, os caras ponderam, os anciãos ponderam, todo mundo pondera dentro de Samaria. Rapaz, o que que vai proteger a gente? O que que vai proteger a gente? Eles não confiavam em Deus, confiavam em diabo do bezerro, né? O que que vai proteger a gente de Jeú? Se o exército, que seria aquela força para nos defender, está na mão de Jeú, então vamos fazer o seguinte: ou morre a gente lutando pelos filhos de Acabe, que de fato trouxe para Israel o que não prestava, ou então só eles morrem e a gente continua vivo. Nossa, que decisão difícil de ser tomada, né? Então não tem dor de cabeça para eles. Eles simplesmente cedem, não, a gente está do seu lado, estamos contigo. O que eu achei interessante, o povo lá respeitou a presença, a, a, a gestão de Jeú. Aí me veio aqui a seguinte ideia na cabeça. Quando o diabo olha para você, ele respeita você? Ele teme você, assim como aquele povo temeu Jeú? Porque vamos pensar, a gente está espiritualizando agora, tá, pessoal? Então vamos pensar da seguinte forma: do mesmo jeito em que um homem de Deus, Jeú estava lá sendo usado por Deus, vai lá e afronta toda aquela galera, e aquela galera o teme. Nós temos que entender também, e não quer dizer que toda aquela galera não prestava. Os anciãos, os tutores dos filhos de Israel, os principais de Israel, não quer dizer que todos ali eram perdidos, que todos ali serviam a Baal. Não significa isso. Mas significa que eles estavam, de certa forma, cuidando daquele que serviu a Baal. Então, no momento que ele vai lá e afronta, ele está fazendo uma afronta a Satanás. E Satanás, naquele momento, não consegue usar aquelas pessoas para afrontar o homem que naquele momento era de Deus. Satanás arrega, concorda? Não tem resistência. Não tem resistência. Ele não consegue trabalhar na mente daquelas pessoas. Não consegue. Vai ser cumprido o juízo de Deus. Nós temos que pensar dessa mesma forma. Quando a gente vai ao campo de batalha, nas ruas, evangelizar, cuidar do povo, lá dentro do salão da igreja, dentro da nossa família, lá no nosso trabalho. Quando a gente vai levar a palavra de Deus, a gente consegue causar essa mesma reação no diabo. As pessoas olham para a gente e elas conseguem não ser influenciadas por Satanás e elas respeitarem que nós somos mulheres de Deus, servos de Deus. É algo para a gente pensar. Segue aí, Paloma. Vamos lá. Aí vem aqui o sexto. Então, segunda vez lhe escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã, a este tempo, a Gisrael, os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Então, assim, né? É, a escolha, eles não tinham muita escolha, na verdade, aqui, né? Jeú já tinha deixado muito claro que ele não estava para brincadeira e ele não ia poupar ninguém para fazer a vontade de Deus. Ele não ia poupar. E desde a primeira carta dele,
fica bem claro isso. Fica bem claro, aliás, né, como a Dona Lília citou, ele já tinha não só a fama por conta de quem ele matou, mas até mesmo a forma que ele já conduzia, né? Então, isso já causava muito temor. Eles tinham temor muito medo de Jeú. E quando ele percebeu que foi aquilo que eu falei no início, quando ele percebeu que ele poderia cumprir a palavra de Deus sem nesse momento precisar nem sujar as mãos, né, literalmente falando, ele ele foi e já mandou uma segunda carta. Bom, ele viu ali uma oportunidade. Nós vamos dizer assim. Bom, ele mandou a primeira carta. Viu que eles não tinham interesse em, em brigar, não tinham interesse em guerrear, não tinham ali interesse em defender a casa de Acabe, porque teoricamente nós imaginamos o seguinte, que, bom, eu estou ali para defender a casa de Acabe, né? Então, o que vier contra Acabe, eu vou tomar a frente ali para defender. Seria o natural de se pensar. Até porque justamente fala que eles estavam ali justamente para manter a descendência, manter a casa do rei. Porém, quando eles perceberam como Jeú vinha, quem era Jeú, e eles temeram, a partir daquele momento ali, para eles já não interessava, eles já sabiam que eles estavam não só brigando pela casa de Acabe, mas brigando pela vida deles mesmos. E quando eles viram aquilo ali, eles não quiseram saber, não. Eles não quiseram saber e para eles deixou de ser interessante. E aí, Jeú, percebendo isso, viu isso como uma oportunidade e falou: bom, eu não vou precisar perder nada, não vou precisar perder meus homens, porque no combate, como eu já tinha falado antes, não tem como alguém vai ter que morrer, alguém vai ter que morrer, ele vai ter algum gasto, ele vai ter que se deslocar, então tudo isso além de tempo. Então, para ele, vendo a oportunidade das próprias pessoas da casa de Acabe fazendo isso, bom, ele não perdeu tempo. Tanto que ele vai falar aqui no 7, que eles aceitam. Tá, começa aqui o 7. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e lhes mandaram a Israel. E o que é interessante aqui é o seguinte: quando nós tomamos alguma atitude, num dado momento, logo no início, a gente, por mais que Deus já tenha mostrado que aquilo ali não agrada a ele e que a gente não deve fazer aquilo, a gente, não, vou fazer, vou fazer. E com Acabe foi assim. Acabe, ele conhecia a palavra, mas ele se deixou lá influenciar, né, se contaminar, na verdade, por Jezabel. E observe que que aqui é como uma pessoa que ela tá ali endemoniada, mas no momento que ela toma uma atitude, o mal deixa ela e ela se encontra ali sozinha. E isso aconteceu aqui indiretamente com Acabe. Por quê? Aqui são os filhos dele. E a herança que ele deixou para os filhos dele foi a herança de morte. E tudo isso pelo pecado que ele cometeu. Porque no momento que ele precisou das pessoas que estavam ao redor dele, as pessoas viraram as costas. Isso acontece com a gente também. No momento que a gente toma
a decisão de não agradar a Deus para agradar os outros, parece que a gente vai ter mais amigos ao nosso redor, parece que as pessoas, naquele momento ali, não, é isso mesmo, não, vem e tal, que negócio de igreja, não, vamos curtir a vida, é isso mesmo, agora aqui vai estar tudo bom, tudo maravilhoso. Mas no momento mesmo do aperto, no momento que você precisar de, de uma palavra de vida, no momento que você passar pelo dia mal, porque o dia mal ele vem para todo mundo, se você não tiver a comunhão com Deus, é isso que vai acontecer. Todo mundo vai dar as costas para você. E aqui eles fizeram isso. Eles deram as costas para Acabe, mesmo que Acabe não estivesse vivo, mas ele estaria ali zelando. Era a função deles. Era zelar pela casa de Acabe, zelar pelo nome, não que ele merecesse, tá? Só para deixar claro. Só para deixar muito bem claro que ele não merecia e a profecia dizia que isso ia acontecer mesmo, ponto e acabou. Mas, levando em consideração a função e para espiritualizar e trazer para o dia de hoje, era a função dele. Assim como é a função dos amigos, estar tá ali, né? A zelando e cuidando, mas que no momento que você precisa vai virar as costas para você. E ali representa o que o mal faz. O mal ele vem, usa, abusa, mas no momento que ele quer, ele, ó, tchau, vai embora. E querendo ou não, a gente vê aqui, gente. São 70 vidas, são 70 almas que foram ceifadas. Fácil, fácil. 70 vidas. Aí ele ganhou, né, o mal. A gente não pode dizer que todos, né, não faziam ali a vontade de Deus, mas possivelmente. Aí vamos lá. Tem os 70, só que, além dos 70, ainda tem os homens que mataram, porque eles usaram de covardia. E essa covardia fala muito sobre o caráter deles. Então a gente já imagina que também eram pessoas maus, pessoas más. Isso aqui já fica bem claro qual era o caráter. Pelo medo, tá bom, vamos matar e mandar as cabeças, o que ainda é algo muito macabro. Você mata e ainda manda as cabeças. Então a gente vê aqui, como às vezes falam nos crimes, requintes de crueldade. Esse tipo aqui de situação. Tudo bem que foi o que Jeú pediu para poder confirmar, né? Que realmente eles mataram, mas eles fizeram. Pô, matou, arrancou a cabeça, ainda mandou a cabeça. Pô, será que essas pessoas ficam em paz depois de fazer um negócio desse? Então, isso fala muito sobre o caráter deles e fala muito sobre quão envenenado, infectado estava tava a dinastia de Acabe. Foi miserável mesmo, foi algo assim tenebroso, tenebroso. Como pode deixar uma contaminação dessa? Foi bem destruidor. Pode falar, Dani. Você falando aí, né, que foi macabro, revela o que as pessoas são, mas vamos pontuar. Ou eles faziam isso, ou era a vida deles. Então é um ato também de desespero, é como o Isis falou aí, tempo de guerra. Estava rolando a batalha? Não, mas era o prenúncio. Ou você se alia a mim e faz o que eu estou te mandando, gentilmente. Mandei uma cartinha, nem dei uma afronta mais pesada, não foi ninguém aí botar uma faca na sua cabeça. Ou você faz o que eu estou, né, mandando gentilmente, ou então vai ser você no lugar deles. E aí? Bom, aí vamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Esquece que a gente tem Espírito Santo, esquece, porque esse povo aí não tem o Espírito Santo. Então, gente, é pele por pele. Eles estão tentando simplesmente se manter vivos, né? Eles estão tentando. As cartas não foram para os filhos, por exemplo, não foram para os filhos de Acabe. As cartas foram para aqueles que eram responsáveis por Samaria, inclusive pelos tutores dos filhos de Acabe. Então, eles não ficaram sabendo, mas se eles ficassem sabendo, o que que eles iam fazer? No mínimo, se eles tivessem um pouquinho de oportunidade, não vou nem dizer discernimento, se eles tivessem um pouquinho de oportunidade, eles não iam sair matando geral. É uma questão de sobrevivência. Então, não é nem que esses caras não prestem, que podem não prestar.
nem discuto isso, podem não prestar. Mas vamos nos colocar no lugar deles. O que que a gente faria? Agora, hoje a gente tem o Espírito Santo, a gente entende que a gente não tem que matar, porque a gente vai ter um galardão maior no céu, mesmo que a gente morra, tô nem aí, o que importa não é essa vida, o que importa é a vida após vir. Estou aqui para tudo, inclusive para a morte. Não era o entendimento dessa galera, entende? Então, talvez eles não fossem tão perversos. Eles só tinham que tomar uma escolha muito dura. Era uma escolha muito dura, não dá para dizer que não era. Mas, enfim, é pele por pele. Sei não, hein? Cabeças vão rolar isso. Complicado isso aí. Vamos lá. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montes à entrada da porta até amanhã. Meu Deus. 9. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Cara, ele usou de uma estratégia assim, fora do comum. Fora do comum. Porque além dele ter. E assim, aqui é um ponto que, por mais que a gente saiba que eles tiveram que fazer aquilo por sobrevivência, o próprio Jeú aqui joga eles contra o povo deles mesmo. Porque mostra aqui que está mostrando para o povo que como, né? Na verdade, mostra como se eles tivessem alguma alternativa. Mas a gente sabe que a própria carta que ele mandou não dava alternativa para os tutores, para quem eles mandaram as cartas. A gente sabe que não dava alternativa. Mas é, nada mais aqui do que a consequência dos atos dele, a consequência das incredulidades. Porque qual é o ponto que eu quero chegar? É, quando Deus ele ia exterminar Sodoma e Gomorra por conta do pecado, da incredulidade, Abraão foi lá para interceder pelo sobrinho dele, por Ló. Por quê? Aí, aquela parte que eu acredito que todo mundo conheça, né? Que se somente tivesse um justo. E eu imagino que aqui também poderia ter. Porque, por mais que houvesse aqui fosse para exterminar a dinastia aqui de Acabe, a questão da genealogia, além de filhos, a gente está falando aqui também do povo em si. E eu imagino que, nesse momento, Deus também teria misericórdia se encontrasse um justo. Então, por isso que eu falo da questão do caráter, quando a gente está lendo aqui sobre o que eles fizeram em relação ao caráter. Porque eu tenho certeza que se Deus encontrasse ali um justo, ele veria outra forma de fazer. Assim como lá na época de Ló, ele acabou com a cidade, destruiu a cidade, mas ele deixou Ló sair. Então, não sei, talvez a história pudesse ter sido aqui de alguma maneira diferente. Fala, Isis. Eu discordo quando você diz que se tivesse um justo, porque é que a gente não entende. Para Deus é diferente, para Deus mais vale um homem salvo do que um perdido vivo, que vai botar outras pessoas a se perderem. Essas pessoas estavam ali contaminando a Terra Santa, no sentido de que eram pessoas idólatras.
que tinham a sua fé em outros ídolos. Isso contamina, o mal contamina. Uma laranja podre tem o poder de apodrecer todas as outras laranjas. Mas se você tira aquela laranja, você preserva as outras. E é um tempo diferente, a sociedade é diferente. A questão cultural, a tolerância, era um tempo que se você não matava, você morria. E aí, entre sua vida e a vida do seu inimigo, você vai preservar a sua. Matar aquelas pessoas, além de dele estar cumprindo o que Deus o mandou, o preparou, acredito que a vida dele toda, ele estava lá quietinho, mas você percebe que ele era um homem diferente. Ele tinha uma impetuosidade, e Deus viu todas essas características dele e usou isso. E ele foi instrumento para fazer a vontade de Deus. Mas pelo seu amor àquele povo. E ele queria realmente tirar a idolatria daquele povo. E às vezes, ou quase sempre, precisa quebrar os ovos para fazer omelete, né? Antes de algo muito bom ser feito, às vezes é preciso tomar medidas drásticas. E a gente não consegue entender, para a gente parece muito cruel, porque a gente não está vivendo a realidade daquelas pessoas. Não tinha policial, não. As pessoas invadiam as casas umas das outras, saqueavam, levavam seus bens, seus pertences. Era realmente um tempo diferente. E a Bíblia está tendo esse cuidado de fazer esses relatos com base no tempo, naquele tempo, na vivência daquelas pessoas naquele tempo. E acho que o que vale, além do registro histórico, é a gente tirar, como diz Dona Cida, muito sabiamente, o que a gente pode trazer para o dia de hoje. É isso. Martiane quer falar. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Amo, mulher de Deus, pode falar. Tá. É porque tá com problema, eu não sabia se estava ouvindo. Eu penso assim, que Deus, ele vê diferente do homem. Se Deus, ele quis que exterminassem todos, é porque essa foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não pode ser questionada. E eu estava pensando assim, se a gente for olhar Davi, ele cometeu pecados horríveis, né? A gente sabe que ele cometeu adultério, né? Pegou a esposa do cara, né? Se relacionou com ela, depois ele maquinou a morte do cara, e mais na frente ele se gloriou por ter um exército grandioso. Enfim, e ele teve consequência dessas coisas, mas Deus de imediato não exterminou ele. Por quê? Porque Deus via o interior de Davi. E já teve outras situações, né? E de coisas simples, como tem a história daquele homem que viu que a arca estava caindo, e aí ele foi segurar, e ali só desse segurar, ele já morreu ali, né? Porque a gente não tem uma resposta assim, mas o que eu consigo entender é que Deus, ele não vê como a gente está vendo, ele vê o interior. E hoje o pastor ele falou uma coisa muito interessante, que são as 4 formas que Deus ele usa para falar com alguém. Primeiro, ele usa a palavra dele. Segundo, ele usa as situações. Terceiro, ele usa as pessoas. E quarto, ele usa situações, ele usa o sobrenatural. Então, quando passa dessas 4 coisas, então, assim, Deus, paciência tem limite, né? Se Deus, ele, se tem a palavra, não está dando ouvido, ele vai começar a permitir situações,
né? Se tem as situações, a pessoa não dá ouvido, ele vai começar a enviar pessoas. Se tem as pessoas não tá dando ouvido, vai começar a acontecer coisas sobrenaturais, coisas assim que fogem do entendimento humano. Mas para quê? Com o objetivo de que aquela pessoa que se perdeu, ela volte, ou então aquela pessoa que está indecisa, ela se firme, ela se decida, né, com relação à vida espiritual dela. E a gente consegue perceber nessas meditações que Deus ele usou desses 4 recursos com todos esses reis, praticamente todos. Deus ele usou desses recursos. Então, chegou um momento que a misericórdia de Deus chegou no limite. Por quê? Todos esses recursos se esgotaram, mas vale a pena lembrar que Deus ele não desiste de ninguém, assim como Deus ele também não tem prazer na morte do perverso. Com certeza Deus não teve prazer de ver essas 70 pessoas aí morrendo dentre tantas outras. Deus ele não teve esse prazer, mas infelizmente foi uma consequência daquilo que se foi plantado, né, através de Acabe. E Deus ele permitiu que houvesse essas mortes terríveis, né, e macabras, né, igual foi fala aí. Então, o que ficou para mim também é que eu percebi uma coisa: o erro de muitos reis foi o querer agradar as pessoas acima de Deus. Acima da vontade de Deus estava a vontade de agradar o povo, né? Agradar as pessoas. E daí surgiu a queda de muitos, porque eles foram igual a Acabe. O povo tem a tendência desse Deus. Vamos agradar o povo. Vamos adorar agora esse Deus. Estou casando com uma mulher, eu acho que era Fenícia, né? Não esqueci agora. Então, vamos pegar esse Deus que ela serve e vamos trazer para cá, porque o povo que está com ela gosta desse Deus. Então, teve toda essa questão também. E eu penso assim, que quando a gente trazendo para os dias de hoje, quando a gente começa a querer mais agradar as pessoas do que agradar a Deus, do que buscar a vontade de Deus, a gente busca fazer a vontade das pessoas, a queda ela é certa. E é isso que eu queria trazer. Paloma, Deu uma travada aqui. Vamos lá. Sabei, aí vai agora, versículo 10, tá? Sabei, pois agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Então, aqui, Jeú está falando justamente sobre a profecia, né? Que vai se cumprir em relação à dinastia do rei Acabe, que ele falou que... Pode falar, Dona. mas não feche seu vídeo não, fique aí. É, quando ele dá essa continuidade, né, falando, olha, vai se cumprir porque o Senhor tem feito aquilo que ele falou pelo seu servo Elias. Quando ele fala o Senhor, então ele está querendo dizer o seguinte, que eu, Jeú, o meu exército, vocês aí de Samaria, todos nós não somos culpados dessas mortes. Por isso ele fala ali no verso anterior que esse povo é inculpável, para eles não ficarem com a cabeça pesada. Tem essa cabeça pesada, não, fica com a consciência pesando, não. Porque tudo isso aqui que está acontecendo é porque a palavra de Deus não volta vazia.
O que Deus falou por intermédio de Elias tinha de se cumprir. Ia se cumprir como? Pelas mãos de alguém. Somos nós. Então, a ideia dele, continuando, né, esse diálogo com essas pessoas, é justamente, ó, trabalhar a mente delas. Porque provavelmente eles não eram tão ruins quanto a gente pode pensar. Já foi dito aqui, era um outro tempo, é uma outra cultura, é um outro entendimento. Como Isis falou aí, não tem polícia, não tem ninguém para guardar eles agora, pessoal. O exército está na mão de Jeú. Jeú está seguindo a palavra de Deus. E aí? Vamos condenar esses caras? Eu acho que é muito, é muito superficial a gente olhar simplesmente eles como perversos. É porque a gente tem o entendimento que decapitação é uma coisa muito pesada, e é pesada mesmo. Talvez só uma espadada no ventre, né? Pode ser. Um tiro de flecha no peito, poderia ser tudo morte. Nem ia ser tudo a mesma coisa. Estamos falando de filhos e que poderiam ter quaisquer idades aí, poderiam ser jovens ainda de seus 15 anos, poderiam ser homens com seus 20 e poucos anos, mas enfim, eram seres humanos. As 70 almas aí que Paloma falou, irmão, vai se cumprir tudo que o Senhor falou pelo seu servo Elias. Ponto final. Até aqui, eu tenho certeza que Deus está super feliz. Ah, mas as 70 almas, já discutimos isso. Deus manda matar, Deus tem um propósito. Se ele quiser salvar, ele vai salvar. Ponto. Mas ele mandou matar, é para matar. Ah, porque Deus mandou matar. Não vamos nem voltar a essa conversa. Se alguém tiver essa curiosidade, volta aí algumas meditações atrás, que a gente já falou sobre isso pra caramba. Mas, se Deus mandou, tem que se cumprir, e ia se cumprir através de alguém. Então, ele mesmo dá um refrigério na alma daquelas pessoas. Estamos cumprindo a vontade de Deus, tá? Então, não tem por que ficar com essa mente pesada. E outra coisa, trazendo para os dias de hoje, nós aqui estamos para cuidar de almas. Nós estamos aqui para cuidar de pessoas, de vidas. Mas vamos lá. Chega um momento que você cuidar de uma alma vai prejudicar a sua. O que que tu vai fazer? Então, alma, tu fica aí, quer ir para o inferno, vá, mas eu vou preservar a minha. É mais ou menos a mesma coisa que está rolando aqui. Eu vou preservar a minha. Porque entre a minha vida, entre a minha salvação e a sua, Deus, primeiro a minha. Se tem um canto que eu não quero ir, é para o inferno. Mas se você, eu estou te orientando, estou cuidando, estou zelando, estou fazendo de tudo, tu não aceita e ainda vem me prejudicar, então vamos parar por aqui. E você vai preservar a sua. Você está assassinando a alma? Não, mas você está sendo prudente. E você vai ter que fazer isso. Ah, mas o amor à alma. Minha irmã, ama primeiro a sua alma, porque se você não tiver salva, você não vai conseguir salvar mais nenhuma. Então, se aquela dali vai se perder, aí é com o Espírito Santo e ela. Não cabe mais a você essa responsabilidade de desesquente sua cabeça. Maiana. Pode falar, Maiana. Fora que eu não sei se alguém falou, né, que eu fui ali pegar Antônio que caiu da cama com as estripurias dele. Martine falou de Davi, os pecados de Davi. Um pecador não vai para o inferno porque ele pecou. Porque se fosse assim, ninguém ia ser salvo. Não há dentro da pessoa o arrependimento. Não houve nessas pessoas aí alguém que buscasse a Deus, porque aquela pessoa que buscasse a Deus dentro desse povo aí, esse decreto de Deus, ele ia ser adiado por um tempo. Ia se cumprir, mas na vida daqueles que se arrependem, que buscam,
fazer a vontade de Deus, Deus vai lá e tem misericórdia. E tudo se resume a isso. Davi, ele fez muitas atrocidades, fez, mas ele se arrependia. Não é só porque Deus viu o coração, é porque tinha um arrependimento. Porque quantas pessoas boas vão para o inferno? Dizem que de pessoas boas o inferno está cheio, é porque as pessoas não se arrependem. Pode continuar aí, Paloma. Pessoal, eu vou pedir, eu vou finalizar aqui hoje, para a gente continuar amanhã. E eu peço desculpa por interromper logo aqui, mas eu tô com muita enxaqueca. Não sei se vocês estão vendo, eu tô com isso aqui meio inchado. Eu tô com muita enxaqueca, e aí eu não vou aguentar. E aí eu quero conseguir fazer, né? Entregar direito tudo. E aí na terça-feira a gente volta aí da onde nós paramos. Tudo bem? Pode ser, pessoal? Ok, Fechou. meu Deus. Obrigado, vocês são lindas. Ah, sim, vamos finalizar, né? Para a oração hoje, desculpa aí, gente. Deixa eu ver quem vai orar hoje aqui. Hum, vamos olhar quem tá aqui. Cadê? Tô sentindo falta de Dri. Acho que pode ser você, Dri. Tô aí sentindo sua falta. Nunca mais um comentáriozinho. Nunca mais trouxe o ar da sabedoria. Então vai ser você para orar. E terça-feira quero o ar da sua sabedoria aqui, viu? Ai, só rindo, só rindo. Ai, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra. Meu Pai, nesse momento, meu Deus, estamos aqui compartilhando, meu Deus, todo o ensinamento que o Senhor deixou para nós. Meu Pai, muito obrigado pelas palavras e aonde quer que essa palavra chegue, meu Pai, ela venha a ser, meu Pai, de grande sabedoria, de grande entendimento, que venha, meu Deus, salvar almas, porque o nosso objetivo é salvar almas, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que estamos vivendo tempos, meu Deus, tempos de guerra, mas, Senhor, o Senhor é o nosso general, o Senhor vai à frente, meu Pai. O Senhor vai à frente nos conduzindo pela batalha. Pai, toma, Senhor, cada uma dessas mulheres que estão aqui, as suas famílias, meu Pai, aquelas que têm a família convertida, que elas venham se firmar mais e mais na rocha, aquelas ainda, meu Deus, que luta pela família, meu Deus, que eles venham abrir os olhos, que eles venham, Senhor, abrir, meu Pai, a mente, meu Deus, que ultimamente anda cauterizada, meu Deus, por este mundo. Meu Deus, toma cada uma delas aqui e venha nos dar, meu Deus, sabedoria, entendimento para lidar, meu Deus, com os nossos familiares, filhos, marido, no trabalho, Senhor, aonde quer que nós vamos, meu Pai, que venha ser, meu Pai, a tua presença, que venhamos ser a luz que encandia, meu Pai, no lugar que a gente chegar. Assim como o Senhor, meu Deus, deu sabedoria a Elias, meu Deus, que foi lá, meu Pai, para cumprir a tua palavra, porque a tua palavra, meu Deus, ela tem que ser cumprida, independente, meu Pai, do tempo, ela vai ser cumprida, tanto na nossa vida, como na vida dos nossos filhos. Meu Pai, então, Senhor, toma eles nas tuas mãos, toma cada mulher aqui, e a mulher que ouvir essa meditação, onde quer que ela chegue, Senhor, elas venham, Senhor, se encher da tua sabedoria, da tua palavra, meu Pai. Assim como o Senhor, meu Deus, nos resgatou, nos tirou do vale da sombra da morte, aonde quer que essa palavra chegue, ela vai tirar mulheres e homens, meu Pai, ou crianças que venham ouvir essa meditação, que venham ouvir, meu Pai, a força que tem na tua palavra. Meu Pai, toma, Senhor, a nossa noite de sono nas tuas mãos. Meu Pai, também toma, Senhor,
a mente de Paloma, que ela não venha, meu Deus, essa enxaqueca, meu Pai, ela venha cair por terra, ela não faz parte da mente dela. Então, Senhor, vai limpando, vai derramando a tua cura, que ela venha receber cura, meu Pai. Que nesse momento, Senhor, o anjo da cura, meu Pai, vai sobre a casa dela, sobre a vida dela, sobre a mente dela, meu Deus, limpando toda enxaqueca, toda dor, meu Deus. Meu Pai, toma também, Senhor, aqueles que estão acamados no hospital, precisando, meu Deus, de uma palavra, precisando, Senhor, de um anjo, meu Deus, que venha chegar até ele, meu Deus. Mesmo que ele venha partir deste mundo, mas que ele venha partir salvo, meu Pai. Toma, Deus, cada uma de nós e que venhamos ter sabedoria para levar o teu evangelho, assim como Paulo levou, assim como Jonas, meu Pai, que hoje nós ouvimos falar de Jonas, meu Pai. Então, Senhor, assim como Jonas, meu Pai, se desviou, meu Deus, para não levar a tua palavra, mas ele foi, meu Pai, motivado por ti. Ele teve que reconhecer, meu Pai, que só podia ser feita a tua vontade, e ele fez a tua vontade, meu Deus. E ele salvou, conseguiu, meu Pai, salvar uma cidade. Então, meu Deus, que a nossa palavra venha a ter o poder, mas o poder que vem do céu, que não venha a ser feita as nossas palavras, nosso querer, mas sim o teu querer, meu Deus. Toma, meu Pai, as nossas vidas, a vida dos nossos pastores, a vida, Senhor, dos nossos coordenadores, dos nossos líderes, meu Pai, das esposas, daqueles, meu Pai, que nesse momento, meu Deus, está por esse mundo afora, meu Pai, levando o teu evangelho, independente da denominação, meu Pai, mas que leva a tua palavra. Toma cada um deles nas tuas mãos. Toma um grupo de evangelismo, meu Deus, que hoje foi consagrado, meu Deus, que nós viemos ter garra, Senhor, para saquear o inferno, porque nós sabemos que quando vamos no inferno, meu Pai, o diabo quer trabalhar contra nós. Então, meu Deus, nos reveste com tua armadura. Dai, Senhor, a tua armadura, que venhamos estar, meu Pai, revestida com toda a tua armadura para levar o teu evangelho, meu Pai, que não venhamos esmurecer, que não venhamos, Senhor, desanimar. Meu Pai, esse grupo aqui foi criado para isso, meu Pai, para que uma venha animar a outra, meu Pai, no momento de tristeza ou de angústia, meu Pai. Então, Senhor, toma cada uma delas aqui nas tuas mãos, porque nós não somos nenhuma melhor do que a outra, mas que o Senhor, meu Pai, é o melhor entre nós, porque o Senhor, meu Pai, que nos fortalece, nos dá força, nos dá entendimento, meu Pai, que os nossos pés, meu Pai, ele não venha escorregar nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele venha se manter no alvo, que é a tua salvação, meu Pai, que venhamos, Senhor, não perder a nossa salvação, mas sim, meu Pai, a cada dia conquistá-la. Então, toma a nossa noite nas tuas mãos e conduz o dia de segunda-feira nas tuas mãos e que venhamos todas estar na tua casa, meu Pai, cada vez mais. É o que eu te peço desde já e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Por hoje é só. Na terça-feira a gente retoma, tá bom?